Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Todos os dias nós temos motivos para agradecermos a Deus, certo? Então, hoje você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje que Deus lhe concedeu? Você sabe que hoje você poderia não estar mais vivo, você poderia não ter acordado, você poderia ter perdido alguém querido. Você já agradeceu o dia de hoje? Todos os dias nós temos que agradecer ao nosso Papai do Céu. Todos os dias nós temos que agradecer a Jesus pelas bênçãos e pela vida que Ele nos concede, certo? Nosso alimento, nossa cama quentinha, né? Todos os dias nós temos que agradecer a Deus. Então, hoje nós vamos continuar aquele nosso assunto sobre as leis na Bíblia. Nós vimos no nosso vídeo passado que Deus ele deixou algumas leis. Lembra? Algumas leis que a Bíblia nos mostra. A lei civil, que é a nossa lei que rege, né, a nossa proteção, rege a proteção, né, da nação, do nosso povo, as leis que nos regem, né? Também temos as leis cerimoniais, lembra? As leis cerimoniais, aquelas que Deus mandava que oferecesse um sacrifício, um cordeirinho, né? Como perdão para os nossos pecados. E também temos as leis da saúde, né? Temos a lei moral. E hoje nós vamos fazer a pergunta: como que ocorreu, só continuando, tá? Como que ocorreu, de acordo com a lei cerimonial, como que foi a morte de Cristo? Então nós vamos ler lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo do 1 ao 6, aí depois a gente pula para o versículo 11 até o 14, tá bom? Dá um pause e quem ainda não procurou, procure agora, para que nós possamos, dentro da palavra de Deus, nós possamos comprovar com a morte de Cristo o que ocorreu com essa lei cerimonial. Qual era a lei cerimonial? A lei que mandava o povo de Israel matar um cordeirinho, né, para que pudesse assim ocorrer o perdão dos pecados, né? Mas com a morte de Cristo, quando Cristo morreu, o que foi que aconteceu com essa lei? A lei cerimonial, ela deixou de existir, certo? Então, vamos só confirmar aqui na Bíblia. A lei cerimonial, que é Hebreus, capítulo 10, do 1 ao 6. Do 1 ao 6, vamos ler? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, né? Aqueles que ofereciam os seus sacrifícios, não podia nos tornar perfeitos, né? Com os mesmos sacrifícios, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De uma sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? A Bíblia pergunta, né? Se a gente fosse perdoados ali, de acordo com aquele sacrifíciozinho do cordeiro, a gente não teria mais consequência do nosso pecado? Ele não nos tornava santos, certo? Mas o povo de Israel continuava oferecendo os seus sacrifícios ano após ano. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação do pecado por todos os anos, né? Esse sacrifíciozinho que eles ofereciam todos os anos, ano a ano, eles ofereciam como perdão pelos seus pecados. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Então, aqueles cordeirinhos não era capaz de nos perdoar. Nem touro, nem sangue, nada dessas sangue de animais, nada poderia remover os nossos pecados. Mas existe o sangue de alguém que pode remover os nossos pecados. Então, por isso, versículo 5, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas que quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleite no holocaustos e ofertas pelo pecado. Até o
6, né? Agora vamos para o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas ofertas os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Aqueles sacrifícios de cordeirinhos jamais poderia remover os pecados. Eles tinham um simbolismo. Quem pode remover pecados é só Jesus. Então, do 11 ao 14, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, qual foi esse sacrifício que Jesus ofereceu? A sua própria morte, não é? A sua própria vida, o seu próprio sangue. Então, ele assentou-se à destra de Deus. Depois que ele morreu por nós, depois que ele ofereceu o seu sacrifício por nós, então ele voltou para o céu, não é? Então, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo sacrificados. Então, o que foi que aconteceu com a morte de Cristo, que ocorreu com a lei cerimonial? Hebreus capítulo 10, do 1 ao 6, aí depois do 11 ao 14. O que foi que aconteceu com a lei cerimonial? Essa lei cerimonial, essa daí foi abolida. Não foi a lei moral que foi abolida. Quem foi abolido foi a lei cerimonial. Aquela lei que matava-se animais para a remissão dos pecados. Por quê? Porque o cordeirinho, ele não perdoava os pecados. E esse sacrifício, ele apontava para Jesus lá na cruz do Calvário. Então, quando se fazia esse sacrifício, estava se apontando para Jesus, que ele sim é quem remove os nossos pecados. Então, quando Jesus morreu, o que aconteceu? Ele derrubou essa lei cerimonial, não a lei moral, a lei cerimonial. E essa lei, então, a lei passou a não ter mais nenhum efeito. Quem passou a ter efeito? Jesus, lá na cruz do Calvário. A partir daquele momento que ele morreu por nós, ele pagou o preço pela minha vida, ou seja, pelo meu pecado, e preço pelo seu pecado também, para nos dar a vida eterna. A morte que era para mim e para você, Jesus morreu por nós. Então, assim, com a morte de Jesus, o que ocorreu com a lei cerimonial? Ela continuou em vigor? Ela seria cancelada? Essa lei nunca existiu? Essa lei cerimonial nunca existiu? Não. Ela existiu sim, né? Mas ela perdoava? Não. Então ela continuou em vigor depois da morte de Jesus? Não. Mas ela foi cancelada? Sim, ela foi cancelada. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, né? Então, se Jesus morreu, ela foi cancelada, essa lei cerimonial. Então, hoje a gente não mata mais animais para pedir, para que essa cerimônia servisse, assim, de indicação pelo perdão dos nossos pecados. Porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, então essa lei cerimonial, ela foi derrubada e passou a ficar somente Jesus. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, tá? Ninguém. Não é o pastor, não é a Ave Maria, não é o Papa, não é eu, não é o ancião da minha igreja, não é o padre, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele falou. Né? Ou seja, se não por Jesus. Jesus é o único que nos conduz, é o único que faz essa ponte entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, ele está no meio. Eu estou aqui, Deus está aqui e Jesus está aqui. Ele que faz essa ligação entre nós e Deus. Deu para entender um pouquinho? Então, assim, Jesus, ele aboliu os 10 mandamentos? Não, ele não aboliu. Mas esse aí nós vamos fazer no próximo vídeo, tá bom? Um beijão a todos e vamos orar? Querido Papai do Céu,
Nós te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos e que nos ajude a sempre te procurarmos para pedir perdão pelos nossos pecados. Não é outra pessoa, outro ser qualquer que vai nos perdoar. Quem nos perdoa é Jesus, é o Senhor. Então, Senhor, lava-nos com o teu sangue, purifica-nos, Senhor, do nosso pecado e nos ajuda a sermos fiéis a ti. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Tchau, até o próximo.